Se você acompanha o canal e esteve por aqui nas últimas semanas, você já deve ter me visto falando de Chicago. A gente já papeou sobre algumas das atrações mais legais da cidade, sobre as comidas típicas que você deveria experimentar durante a sua viagem, além de vários outros tópicos super importantes que devem ajudar na organização da sua viagem. Mas estava faltando um deles, um dos mais importantes inclusive. Afinal de contas, onde ficar em Chicago? Tem uma região que seja mais bacana? Qual é a melhor localização para quem quer turistar pela cidade sem depender de transporte público ou carro? Os hotéis são caros? Quais atenções são necessárias na hora de buscar uma hospedagem? Bom, o vídeo de hoje vem para esclarecer todas essas dúvidas. Então, bora bater esse papo e dar mais um passo no planejamento desse roteiro por Chicago? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imaginando a Viagem. Bom, primeiro ponto crucial para quem está sonhando aí com uma viagem para Chicago e começou a buscar hospedagem, principalmente para quem tem limitação de orçamento e quer ficar numa boa localização. Antecedência e planejamento são fundamentais. Chicago é a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos e a segunda cidade mais visitada do país. É um centro urbano e cultural vibrante que recebe anualmente um número enorme de eventos esportivos, musicais, conferências, feiras. Então imagina, eu sempre digo que dependendo da época da viagem, se você vai viajar na alta temporada, que em Chicago acontece ali nos meses de verão, especialmente entre o final de junho e meados de agosto, já é normal ter aí mais dificuldade de encontrar um bom custo-benefício em hospedagem. E em Chicago a gente tem ainda esse agravante dos eventos que podem acontecer tanto na alta temporada quanto fora dela. Então, a depender do período que você pretende viajar, pode ser esperado que os hotéis, os hostels ou outras alternativas de hospedagem fiquem cheios rápido e que os preços sejam mais altos. A minha sugestão é: se economia é importante e você ainda não tem as datas fechadas da sua viagem, procura evitar essas épocas. Você pode dar uma olhada ali no calendário oficial da cidade para checar quando que esses grandes eventos vão acontecer e tentar fugir deles. Além também, claro, desse período de verão que eu citei. E se você já tem as datas confirmadas para sua viagem e ainda não reservou o seu hotel, não perde tempo. Quanto antes você faz essa reserva, maiores são as chances de você encontrar hotéis bons com preços justos. E sempre vale a dica extra, faz essa reserva com cancelamento grátis. Assim você pode continuar aí monitorando preços até a data da viagem e se nesse meio tempo surgir uma oportunidade melhor, é só cancelar aquela primeira reserva sem nenhum prejuízo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente como eu faço esse monitoramento de preços com uma planilha aqui em casa. E se você está nesse processo, eu recomendo que você assista e baixe a cópia dessa planilha que eu disponibilizei lá, porque isso pode te ajudar a economizar bastante. Inclusive, me fez economizar bastante na nossa estada em Chicago. Dado esse primeiro alerta sobre a atenção com o planejamento antecipado, bora falar de preços e melhores localizações? Bom, numa comparação aí com outras cidades americanas como Nova York e Boston, os preços dos hotéis em Chicago, no geral, são mais baixos, o que faz com que ficar no centro não seja tão absurdamente caro e se você puder, escuta o meu conselho, vale muito a pena. Tá no coração da cidade, pertinho de tudo, faz da experiência da viagem bem melhor. A gente consegue fazer todos os passeios a pé e acaba conhecendo mais da cidade, sem precisar gastar tempo nem dinheiro no transporte público. Para te dar uma noção, no nosso caso, a gente ficou num hotel 3 estrelas, super bem avaliado, bem confortável, numa localização que era excelente. A gente estava a uma caminhada bem curtinha da Mag Mile, que é a rua famosa e super chique de compras em Chicago, e a gente não precisou de carro nem de transporte público para nenhuma das nossas programações na cidade. A gente pagou em novembro de 2023 aproximadamente
$180 por diária. Não dá para dizer que é barato, mas para um hotel bacana, naquela localização, o preço foi razoável. E dá para achar preços ainda melhores se você optar por hotéis mais simples, ainda bem localizados. Lembrando que isso foi em novembro, que é um mês que historicamente tem preços que são assim mais camaradas, e que as datas da nossa viagem ele não coincidiam com nenhum grande evento. Um quarto igual ao nosso, no mesmo hotel que a gente ficou, ele pode ter diárias de 300, 400, chegando até $600 em épocas mais concorridas na cidade. Viu como planejamento é importante, né? E sobre localizações, eu já adiantei que ficar no centro é ótimo, né? Pois bem, então bora aí ver essa parte com mais detalhes. A primeira coisa que você precisa entender é que Chicago é uma cidade que é bem grande, ela é dividida em vários bairros, mas para sorte dos turistas, a maior parte das atrações que aparecem ali com mais frequência nos roteiros de viagem, ela está concentrada numa área menor ali no centro da cidade mesmo. Então, se você faz uma viagem a turismo e você quer conhecer aí os principais pontos de interesse de Chicago, sem precisar se deslocar, seja de carro ou de transporte público, o ideal é pensar em encontrar aí uma opção de hospedagem que fique no centro mesmo. As melhores opções, na minha visão, são os bairros de The Loop, Magnificent Mile, Streeterville ou River Norte. Todos esses bairros e outros fazem parte do chamado Distrito Comercial Central de Chicago. Esse distrito, hoje ele tem aproximadamente 151 propriedades hoteleiras dos mais diversos estilos, desde hostels e hotéis que são assim mais simples, até 5 estrelas super refinados. E claro, isso significa que tem sim possibilidades para todos os bolsos. Para te dar aí um panorama rápido sobre cada um deles. The Loop também é conhecido como Downtown Chicago, é o centrão da cidade mesmo, é uma região que é bem urbana, bem comercial, muitos prédios, mas é onde fica o Millennium Park, o Instituto de Arte de Chicago, a Willis Tower com o Observatório Skydeck, além de várias outras atrações. Em termos de ambiência, desses 4 bairros aí que eu destaquei, ele não é o meu lugar preferido. Eu achei assim um pouco mais descuidado, as ruas são mais estreitas, mais fechadas por conta dos prédios altos, aquela sensação de centro de cidade mesmo, sabe? Além disso, você também tem que ter cuidado aí na hora de escolher um hotel no The Loop por causa dos trilhos dos trens elevados, que são característicos desse bairro. Os trens, quando eles passam, eles acabam fazendo bastante barulho. Se você fica aí num quarto de hotel de frente ou perto de um desses trilhos que não tenha um tratamento acústico muito legal nas janelas, eu imagino que deva ser um pouco desconfortável. Mas essa é uma localização que é muito bacana por conta da praticidade, de você estar no centro de tudo, perto de tudo, então sim, vale muito a pena considerar. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Sobre Mag Mile e Streeterville. Bom, eu vou te falar dos dois juntos porque eles meio que se mesclam. Em algumas fontes você vai encontrar alguma separação, mas tem muita gente que chama toda essa área que você está vendo aí no mapa ou de um nome ou do outro. Bom, essa é uma área que sem dúvidas virou a minha queridinha, a minha região preferida na cidade em termos de hospedagem. Também tem uma pegada mais de centro, tá? Também tem prédios que são super altos, é muito urbano, com muito movimento, mas a gente já vê ruas mais largas, muitos prédios residenciais também. Então eu acho que tem uma atmosfera que é um pouco mais agradável. Se você pegar um hotel ali bem na Mag Mile ou colado nela, que é a rua chique de Chicago, você vai acabar encontrando preços que são mais altos, preços mais caros. Mas andando ali alguns quarteirões na direção do Lago Michigan, os preços começam a ficar melhores.
Fica nessa região o Navy Pier, o Museu de Arte Contemporânea de Chicago, o 360 Chicago, que é um outro observatório super popular da cidade, além de todo o burburinho da Meg Mile, com todas as lojas, os restaurantes. Enfim, foi uma área que a gente gostou bastante de caminhar, de passear, então ficar por ali, pra mim, foi ótimo. E por último, River Norte é a área que fica pro lado esquerdo da Meg Mile. Também tem aí muitos prédios, mas me deu a sensação de ser menos centrão, sabe? É uma região que ela é famosa pelos muitos restaurantes, por ter uma vida noturna mais ativa e alguns hotéis com bom custo-benefício. Não é uma área com muitos pontos de interesse assim do seu roteiro, mas ainda é perto bastante para você conseguir fazer praticamente tudo caminhando. Então surge como mais uma opção interessante para sua pesquisa de hospedagem em Chicago. Na descrição do vídeo, bem aqui embaixo, você vai encontrar uma lista de hotéis interessantes em Chicago, com bom custo-benefício, tanto o hotel que a gente ficou, quanto outros que a gente estava de olho, que a gente estava ali monitorando o preço antes da nossa viagem e que poderiam tranquilamente ter sido a nossa escolha. Então, se você não quiser mais gastar tempo com pesquisa, pode dar uma olhada lá que a metade do trabalho já está feita. Não gostou de nenhuma dessas opções ou não conseguiu encontrar um hotel que esteja na sua faixa de preço e está pensando em ir para mais longe, para bairros mais afastados? Tá, vamos lá. Primeiro ponto aqui importante: pesquisa sobre deslocamento. Se você for se deslocar de carro, você vai ter que estacionar no centro cada vez que você for para o centro de Chicago. E os estacionamentos são muito, muito caros. Então, o que você vai economizar no hotel, talvez você acabe gastando em estacionamento depois. Se você for usar transporte público, as tarifas não são muito caras, mas aí é importante você avaliar o quão afastado você vai ficar e o tempo que esse deslocamento vai levar. Lembra que talvez essa seja a sua única experiência em Chicago e você não vai querer gastar um tempão dessa sua viagem, desse tempo que você tem lá dentro de transporte público, né? Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é pesquisa direitinho sobre segurança. Talvez você já tenha visto em algum momento alguma referência, algum comentário sobre Chicago não ser uma cidade muito segura. E é verdade que com aí alguma frequência Chicago acaba aparecendo em colocações bem ruins nos rankings de segurança dos Estados Unidos, principalmente quando a gente está falando de crimes violentos, como homicídios, por exemplo. O que acontece é, essas taxas de criminalidade em Chicago, elas variam muito a depender do bairro. Chicago tem áreas, tem regiões que são dominadas por gangues e nesses lugares, a alta incidência de crimes desse tipo acaba fazendo com que as taxas da cidade, no geral, sejam altas, o que não significa que a cidade toda é perigosa. Nesses bairros que eu mencionei no centro, por exemplo, vale aquele cuidado básico, como é comum em áreas turísticas em todo o mundo, praticamente. A maior preocupação é com os batedores de carteira, ou seja, com furtos. Então sempre vale a pena ter aquela atenção extra ali com carteira, com celular e tal. Mas os crimes violentos são raros, então é uma área que acaba sendo mais tranquila para o viajante. Se você vai sair dessa área, se você vai para outros bairros mais distantes, vale a pena você pesquisar com mais atenção sobre a região que você escolheu, para ter certeza de que é um lugar seguro, para o barato não sair caro. Agora vamos para duas dicas para você lembrar na hora de escolher o seu hotel e organizar essa sua viagem. Bom, se você quer fazer economia com alimentação, sempre vale a pena você procurar por quartos com micro-ondas ou se tiver cozinha completa, fica melhor ainda. Foi-se o tempo que comer nos Estados Unidos era barato. Com o câmbio atual, até um lanche no fast food pode acabar saindo caro. A gente aqui em casa gasta muito pouco com comida quando viaja e, em parte, é porque sempre que possível a gente escolhe hotéis, quartos com geladeira ou frigobar e micro-ondas. E aí, uma ida no mercado já resolve bastante coisa e barateia bastante essa parte do orçamento. Segundo ponto, como eu já adiantei rapidamente, estacionamento é muito caro em Chicago. Lembra que eu falei que a gente pagou $180 na diária? Pois é, mas eu não contei o estacionamento nessa conta. No nosso hotel, o estacionamento custava $60 por noite. E não era porque o hotel era chique,
a gente pesquisou a beça, a gente viu outras opções de estacionamentos que ficassem ali próximos de onde a gente estava e a média da cidade é muito alta mesmo. Então, assim, a minha dica aqui é: só vai de carro para Chicago se realmente for necessário para o seu roteiro. Ficando numa localização central, você deve fazer tudo a pé na cidade, então nem vai precisar. Mas se por qualquer outra razão, assim como foi pra gente, o carro for indispensável para sua viagem, aí já separa uma parte boa do orçamento para essa despesa, porque não vai ser barato. E você também pode tentar aí pesquisar em aplicativos como o Spot Hero e o iParket, que são aplicativos que mostram estacionamentos disponíveis na cidade, e você consegue reservar essas vagas, esses estacionamentos, muitas vezes por valores que são mais baixos do que o que eles cobram lá na hora, se você só chegar e for estacionar. Então essa pode ser uma ideia boa para quem está querendo economizar. A gente usou o iParket em Boston e valeu super a pena. Em Chicago a gente não encontrou nada interessante perto do hotel, como eu já falei, mas de repente você fica numa localização diferente e aí pode ser que você dê mais sorte com isso. Agora, hotel com estacionamento gratuito no centro, esquece. E é isso, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Como eu falei lá no começo, o canal tá cheio de outros vídeos sobre Chicago e região que podem ser muito úteis para sua viagem. Então, se você ainda não assistiu, vale a pena ver cada um deles e eu vou deixar os links na descrição bem aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem. Então um beijo e até a próxima!